Agora a gente abre espaço para o brasileiro Marcelo Podiaguetes, que vive em Tel Aviv. Marcelo, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente qual é a situação nesse momento. Ainda hoje nós não tivemos sirenes em Tel Aviv, mas tivemos em Haifa. Há uma perspectiva, pelo menos pelo que você tem acompanhado, de ataques ainda hoje a Tel Aviv? Sim, bom, começando com relação aos ataques, eles vão continuar, a gente sabe disso. Desde a sexta-feira tendo ataques todos os dias, às vezes no centro, norte e sul, porque eles buscam não só a parte da população civil, mas lugares estratégicos. A gente acredita 100% que isso vai ter hoje à noite, eles aproveitam a noite principalmente. A situação no momento é bastante complicada, porque eu estava falando isso hoje de manhã também com outra emissora. A gente voltou um pouco a tempo atrás, na época do corona, onde as pessoas já na sexta-feira foram para supermercados, então hoje está com falta de carne, frango, produtos necessários, assim. Então você tem aí todo o comércio fechado, funcionando somente farmácias e supermercados. Toda a parte de lojas e bancos está totalmente fechado. Com relação a essa parte que vocês estavam comentando antes sobre a conversação do Irã, o governo aqui de Israel não acredita muito, porque essa história já vem há mais de 20 anos, quando eles falavam que iam parar de enriquecer urânio, e no fim descobriu que eles não estavam parando. Então, os motivos que o governo de Israel no momento não está concordando, porque eles não estão acreditando muito o que o outro lado está dizendo, entendeu? Uhum. Perfeito, Marcelo. Eu queria que você trouxesse até um pouco mais desse ponto de vista, você que está acompanhando esse conflito e essas informações, né, que chegam e vão há tanto tempo lá, vindas do Irã. Você traz um pouco da percepção também da população israelense sobre o fim desse conflito, né? O que, na sua avaliação, pode ser determinante, então, Marcelo, já que não se acredita que o Irã possa retroceder? Olha, eu vou colocar de forma assim bem simples. Primeiro de tudo, a relação do povo de Israel com o povo do Irã é excelente. O israelense tem uma comunidade, aqui em Israel tem uma comunidade, eu estou aqui há 26 anos em Tel Aviv, existe uma comunidade enorme de iranianos. E o relacionamento com a população iraniana é excelente. E até 1979, Israel tinha voos diários, de 3 a 4 voos diários, com a companhia El Al de Tel Aviv a Teherã. Em 79, trocou o regime, entrou na época o Ayatollah Khomeini, e isso mudou toda a situação. E a gente continua dizendo, não só a população quanto o governo, que a gente não quer absolutamente nada, que a gente tem muito carinho pela população do Irã. Só que você tem um regime que está ditando essa população, que é um regime que ele promove o terrorismo, não só contra Israel, mas no mundo inteiro. Então, o interesse do governo de Israel é simplesmente parar com essa patrocinando esse terrorismo internacional. E nenhum israelense, não só israelense, como acho que acredito em uma pessoa do mundo, ninguém tem interesse em guerras, porque guerra, no final, não é bom não, para nenhum dos dois lados, tanto a parte econômica, financeira, mas a parte casual. Você tem aí feridos e mortes dos dois lados. Então, nenhum israelense acredita que a própria população ainda não está interessado em ter esse conflito. E Marcelo, também quando se fala nesse quesito, o próprio Benjamin Netanyahu, numa entrevista para a Fox News, disse: é a nossa melhor oportunidade nesse momento para tentar interromper todo o processo do Irã, porque realmente o material bélico e a estrutura tecnológica de Israel é muito superior à do Irã. Então poderia ser uma tentativa também de evitar que o Irã, em alguns anos, consiga fazer enriquecimento também de urânio para produzir armas nucleares, né? Não tenha dúvida, eu até completo o que você está dizendo. A gente tem uns países aqui do Golfo que eles não falam isso abertamente, mas a gente sabe disso, como o Catar, como a Arábia Saudita principalmente, que eles têm todo o interesse do mundo, que, como a gente fala, atrás das cortinas, eles dão um incentivo total a Israel para acabar com esse autoritarismo que tem no governo do Irã, porque isso é uma ameaça não só a Israel, mas os países também do Golfo, exportadores que são partes da OPEP. Então, eles têm interesse que Israel termine esse problema também, porque já teve muitos conflitos no passado envolvendo o Irã e a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita não tem a mínima condição bélica militar de combater o Irã. Tanto é que esse país também ajuda a gente de forma indireta a interceptar mísseis. Israel não está interceptando isso sozinho. Existem outros países que não falam isso abertamente, mas estão ajudando Israel, como se diz, off the record, como se fala em inglês.
Qual é a avaliação que vocês fazem, a observação que vocês têm feito nesses últimos dias da posição do presidente americano Donald Trump? Ele já chegou a dar algumas declarações dúbias, né? Recentemente, aí, acho que ontem falou que é possível que os Estados Unidos se envolvam nesse conflito, mas depois também condiciona ao Irã atacar alguma estrutura americana em Israel. O Irã, por sua vez, fala que não vai né, atacar caso também não fique comprovado. Parece até um acordo velado ali. O Irã dizendo também que não vai promover ataques a estruturas dos Estados Unidos se não ficar também comprovado que há o financiamento de Israel nesse conflito. Qual é a observação que vocês fazem daí dessa posição do presidente americano? Olha, tem uma certa razão no que você está dizendo. A posição primeiro de tudo, os Estados Unidos sempre foi um aliado de Israel, porque Israel é a única democracia do Oriente Médio. O que acontece com o Trump, quando ele estava na primeira gestão, em 2018, quando ele decidiu romper, a história começa um pouco lá atrás, tá? Quando ele tinha o esquema com o Irã, Israel mostrou para o governo americano, através da inteligência, que o Irã estava mentindo para o mundo e para a agência atômica que ele estava enriquecendo. Quando eles viram essa documentação, fotos via satélite e arquivos que a Mossad tirou do Teherã e levou para os Estados Unidos, para Washington, ele percebeu que realmente era um bluff, que o Irã estava mentindo. Então isso já vem de lá de trás. Então, no exato momento, isso quando a gente voltou e teve de 2018 até agora, eles continuaram essa promoção, enriquecimento e também promovendo o Hezbollah no norte, o Hamas, os Houthis no Iêmen. Então, o que aconteceu? Ele deu um ultimato, na última vez, de 60 dias. E durante esses 60 dias, o governo de Irã simplesmente não só disse que não ia cumprir, como o Ayatollah Khamenei, ele deu uma entrevista um dia antes de terminar os 60 dias, vocês podem ver isso também nos arquivos, que ele fala que de jeito nenhum o Irã vai parar, que ele vai continuar enriquecendo. Quem é você, Estados Unidos, para dizer o que a gente tem que fazer ou deixa de fazer? Então, quando acabou o 60º dia, no dia seguinte, Israel entrou nessa incursão de atacar somente alvos militares e nucleares. E os Estados Unidos, na verdade, no momento, ele não está interferindo em matéria de ataque, eles não estão ajudando Israel absolutamente nada, o governo de Israel, mas ele está ajudando na defesa. Essa pergunta, por que ele também não entra no ataque, é uma pergunta que eu não sei te responder. Eu poderia especular, mas eu prefiro não especular por quê. Então, ele está ajudando a gente na defesa, mas o interesse dos Estados Unidos, como de todo mundo, é que esse conflito não escale, porque a gente está num conflito que a gente chama uma guerra regional. E se ele escala, a gente entra numa escala que seria a Terceira Guerra Mundial, porque você tem aqui 3 países, que é a Coreia do Norte, a China e a Rússia, que de forma alguma vai deixar que o Irã caia. Então, se eles entram, os Estados Unidos entram, a gente está em outra história, entendeu? E a Primeira Guerra Mundial foi isso, foi um conflito local que acabou envolvendo as potências do mundo, virando uma guerra mundial. Nós conversamos com o brasileiro Marcelo Podgaetsi, depois você me corrige na pronúncia, Marcelo, que é diretor de vendas em Tel Aviv. Como é a pronúncia certa do seu sobrenome? Podgaetsi. É difícil, tudo bem. Obrigada, Marcelo. A gente deseja que você esteja em segurança e que isso acabe logo. Obrigado e uma boa tarde para vocês, CNN. Para você também, se mantenha protegido, Marcelo.